aí galera, muito boa tarde. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre sobriedade e jejum de dopamina, né? Esse assunto que vem sendo bastante falado atualmente. E eu, como um maconhista, né, como eu gostaria de ser reconhecido antigamente, tenho muita coisa para falar porque eu estou passando por um momento de mudanças comportamentais, insights, né, que fazem você evoluir mentalmente. Bem, não deve ser segredo que a dopamina, né, esse hormônio da felicidade, esse hormônio que te faz ter vontade de fazer as coisas, é acionada junto com a serotonina quando você faz coisas que te proporcionam prazer. E essas coisas podem ir de coisas muito básicas a coisas muito superficiais e trabalhadas e complexas. Básicas e complexas. Básicas como um copo de refrigerante ou um copo de café com açúcar, um bolo, um pudim, um sorvete. Para coisas mais elevadas como uma festa, como uma cerveja, como uma dose de whisky. Coisas que vão se escalando e elevando na sua vida, certo? Um cigarro e a partir daí um baseado, certo? Como vocês já me viram usando aqui nos vídeos anteriormente. E não fica só por aí, né? A gente sabe que essa vontade do ser humano de buscar prazer é insaciável, principalmente quando você se acostuma com essa prática, né? Você fuma alguma coisa, toma uma dose de alguma bebida e você quer mais, porque a descarga de dopamina no seu cérebro é altíssima. Então, essa busca começa a ficar insaciável. A partir daí a gente já começa a ter aqueles relatos das drogas sintéticas, como já usei várias também, LSD, êxtase. Gosto também das naturais, cogumelos, alucinógenos, MDMA. Enfim, todas essas drogas, todas essas substâncias vão te proporcionar prazer, vão te dar uma descarga de dopamina no seu cérebro. Desculpa pelo barulho, eu vim pra Laje de novo, porque esse é um lugar que eu consigo me concentrar mais, apesar dos pesares. Mas eu queria fazer esse vídeo para os noias, né? Os maconhistas, aquelas pessoas que gostam de utilizar a sua droga, a sua fonte de felicidade diária, todos os dias. E eu vinha nessa caminhada há 6, 7 anos, mais ou menos, fumando todos os dias, buscando aquilo em todos os momentos, né? Quando eu falo todos os momentos, a partir da pandemia se iniciou uma rotina que eu só fui ver que era tóxica depois, né? No momento de pandemia, quando eu estava preso em casa, quando todo mundo estava passando por essa histeria coletiva, quando ninguém sabia o que ia acontecer com a gente, eu cheguei a fumar 9 baseados por dia. 9. E esse é um número que pode assustar você, mas pra mim, naquela época, eu estava achando até pouco. Pra você ver como que isso mexe com sua mente. Mas por que 9 baseados por dia, né? Bem, eu acordava de manhã, preparava meu café e já fazia um fininho. Fumava tomando café, certo? Isso lá por volta das 8 horas da manhã. 10 horas da manhã eu estava vendo algum vídeo ou estudando alguma coisa, já preparava outro baseado. Antes de preparar o almoço, já vinha o terceiro do dia. Depois do almoço, o quarto. Na metade da tarde, o quinto. Antes do jantar, o sexto. Depois do jantar, o sétimo. Na metade da noite, o oitavo. E lá para meia-noite, o último, o nono, para dormir.
E quando você está nessa rotina, você não imagina o mal que isso está fazendo para você mesmo. Você não imagina a prostituição que você está colocando para si próprio. Você está exaurindo o seu corpo, dando uma dose exacerbada de dopamina naquele dia. E essa dose exacerbada vai fazer com que você no próximo dia busque a mesma quantidade para atingir a satisfação que você teve naquele dia anterior. E é sobre isso que eu queria falar. Antes de tudo, eu preciso explicar que eu tenho uma condição que não é normal no meu cérebro, que seria o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que faz com que meu cérebro naturalmente produza 50% a menos de dopamina que qualquer cérebro normal. Então, se você não tem nenhuma patologia psicológica, você tem um cérebro que produz dopamina num nível normal, onde você vai conseguir fazer suas atividades diárias sem precisar daquela vontade, você só vai lá e faz. Como o meu cérebro produz 50% a menos que qualquer cérebro, por muitas vezes eu já acordo deprimido, por muitas vezes eu não tenho vontade de fazer as coisas, por muitas vezes eu só aplico a vontade, só aplico a minha energia em coisas que me interessam, que me despertem incentivo, que me despertem curiosidade. Assim que essa curiosidade, assim que esse tesão passa, eu largo. Não é segredo também, todo mundo sabe que os TDAHs são conhecidos por começarem vários projetos e nunca acabarem eles, porque é justamente isso. Você está lá no seu dia monótono, fazendo a mesma coisa, e aí uma ideia surge, você foca naquela ideia 100%, e a partir daí a dopamina vem, naturalmente, e você vai. Fica ali 1, 2, 3 dias, uma semana, 2 semanas, no máximo um mês focado. Quando essa intensidade, quando essa vontade pelo projeto novo, que já não é mais novo depois de um mês, acaba, a chance de você abandonar esse projeto é muito alta. É nessa situação que eu me vi encurralado, e é nessa situação que eu comecei a me enganar, a me iludir, porque eu descobri no baseado, que eu gosto muito, uma fonte de dopamina rápida, que rapidamente me tirava dos 50% e me jogava por 100% ou por 150%. E a partir dali, a partir do momento que eu fumava, eu sentia essa vontade de fazer as coisas. Ao contrário de muitas pessoas que fumam e ficam paradas, fumam e vão dormir, eu sentia toda essa descarga de dopamina no meu cérebro, e essa descarga me dava vontade de fazer as coisas. Inclusive, esse canal só começou porque eu tinha essa carta na manga, certo? Só que a partir de um momento, você começa a ver que aquela vontade, aquele prazer que você tinha em um baseado não é a mesma coisa, e você vai precisando de mais, e mais, e mais. É o que a gente chama de resistência, certo? Se você consome algum tipo de droga, você vai percebendo que ao longo do tempo você vai resistindo àquela droga. Então, não tem como você continuar tendo o mesmo nível de prazer com o mesmo nível de quantidade consumida, certo? Você vai ter que aumentar a quantidade para atingir o mesmo prazer que você tinha quando a quantidade era menor. Esse é o grande problema. Por isso que eu cheguei a 9 baseados por dia. Tem gente que se contenta com 1, com 2 por semana, certo? Mas eu estava num nível já exagerado demais, né? E você só se dá conta disso quando você começa a perceber que não está batendo do mesmo jeito, não está batendo legal. Quando você fuma e tem ansiedade, quando você fuma e fica pensando em coisas que você não queria pensar. Quando você fuma e aquele momento já não era tão especial assim. Quando você fuma um baseado e já está pensando no próximo, esse é o maior erro. E eu tenho certeza que muita gente está passando por isso agora, certo? Eu só estou tendo essa consciência de fazer esse vídeo hoje porque eu estou há 14 dias sem fumar maconha.
14 dias. E esse é o meu recorde nesses 7 anos que eu fumo. Durante esses 7 anos, eu só consegui parar de fumar por 4 dias seguidos. Nunca passava dos 4. Sempre que eu passava o primeiro e o segundo, que eram os mais difíceis, principalmente por conta da insônia, certo? Que bate quando você para de uma vez. O primeiro e o segundo dia são os mais difíceis. O terceiro já começa a ficar mais fácil. E o quarto é o dia do desafio, certo? Seu corpo te desafia. Você sabe que consegue ficar mais um dia sem fumar. Só que a vontade de sentir aquele prazer novamente, principalmente porque o seu cérebro tem pouca dopamina, fica muito grande. Então começa a noia. A noia é aquela vontade de você ir atrás desse prazer imediato, certo? E você fica cego, você não consegue achar prazer em outras coisas ao seu redor. Assistir um vídeo não é tão legal quando você está sem o baseado. Assistir um filme, uma série não fica tão legal se você não estiver com alguma coisa na sua mão puxando para fazer fumaça. Eu comecei a perceber isso, cara, e eu vi que tinha alguma coisa errada, certo? É difícil você perceber, porque quando você tá naquela rotina, você acha tudo normal, só que quando acaba, você percebe que o desespero bate. Você fica querendo arrumar. E eu nunca conseguia passar do 4º dia. Sempre acontecia no 4º dia eu ia atrás de alguma coisinha, algum amigo me salvar, ou senão eu simplesmente não consegui ficar de boas, sem fumar. E logo depois disso eu começava a fumar todos os dias de novo e começava no ciclo novamente. O importante aqui é o seguinte: para você sair dessa rotina, sair desse ciclo, você tem que começar a mudar seu ambiente, cara. O ambiente é a principal forma de gatilho para você usar e para você ficar preso nessa rotina que vai destruir você e seu corpo, vai destruir sua mente. Porque não é legal, cara, você depender de uma substância ou de qualquer coisa para se sentir bem. Você tem que se sentir bem sem nada. Você tem que se sentir bem com o mínimo possível, certo? Já diziam os filósofos mais estoicos, os cínicos, antigamente, como Diógenes, certo? Diógenes só tinha seus trapos de roupa e uma tigela de água para beber. E quando ele viu uma criança bebendo água com a mão, ele jogou sua tigela fora. Ele morava num barril e recusou tudo que Alexandre o Grande poderia dar a ele. Ele só queria a luz do sol, mandou Alexandre o Grande sair da frente dele porque estava atrapalhando a luz do sol. Então, assim como Diógenes, você tem que se contentar com a vida com o mínimo de coisas possíveis, cara. Se você for buscar por drogas, substâncias, comidas, viagens, experiências, carros, roupas da moda, você nunca vai estar satisfeito. Sempre vai ter um nível acima para buscar. E essa satisfação nunca vai chegar. Quanto mais cedo você aprender que se satisfazendo com menos é o melhor, mais você vai ter a satisfação pela vida natural, mais você vai ter satisfação para olhar para cima, para o céu e contemplar as nuvens, contemplar a luz do sol, contemplar o vento. Você não precisa de nada para isso, cara. Mas naquela rotina eu precisava de um baseado aceso. Eu precisava de alguma coisa que me desse essa descarga de dopamina. Então o meu conselho para você é, se você está preso nessa rotina, tente mudar seu ambiente. Vá para casa de um amigo, passe alguns dias, vá para casa dos seus pais, visite seus pais. Saia desse ambiente que te proporciona esses gatilhos que você mesmo armou para você. Aquela rotina que na minha cabeça era uma rotina boa, estava ótima para mim. Eu tinha o que eu queria fumar, eu fazia o que eu queria, mas eu me vi preso na própria rotina que eu armei para mim mesmo. E eu vi que aquela rotina ia me destruir, certo? Então hoje, depois de 14 dias sóbrio, eu vejo que eu consigo pensar mais claramente, consigo falar as coisas com mais suavidade, com mais fluidez. Consigo fazer vídeos e editar sem ter que colocar essa bomba de dopamina para cima de mim.
E é dessa forma que eu vejo que eu consigo controlar a substância que eu vou usar. Não estou dizendo que eu vou parar de fumar, até porque é uma coisa que eu admiro muito, eu gosto muito, me dá várias inspirações. Quantas poesias eu não fiz fumando, quantos vídeos profissionais eu não fiz também com o auxílio da Santa Erva, certo? Até porque é uma erva sagrada. Mas você tem que ter o controle sobre ela, cara. Você não pode deixar que ela te controle. Você tem que saber a hora certa para usar e a hora certa para não usar. Você tem que saber o que é que isso está fazendo com o seu corpo. Se você fuma para dormir, como é que você acorda depois no outro dia? Se você acorda e já fuma, como é que é seu dia depois disso? E aí você tem que comparar, cara, o seu dia sóbrio com o seu dia chapado. Não vou parar porque eu admiro muito mais um baseado do que uma dose de uísque, uma dose de cachaça, uma dose de cerveja. Então, dentre as drogas que existem no mundo, essa é a que mais me satisfaz. Com você pode ser diferente, pode ser a bebida, pode ser o êxtase, enfim, pode ser a cocaína, né? Que muitos TDAHs vão para ela também por conta, né, da dosagem alta de dopamina. Você fica com energia, você fica com vontade de fazer as coisas. Então, principalmente para quem tem transtornos, cara, e que não se medicam ainda, não tomam Venvance, não tomam Ritalina, por favor, cara, comece a buscar coisas que te deem um certo grau de satisfação, mas que não precisem ser caras, não precisem ser buscadas, ser compradas. Busque coisas simples para te alegrar. Simplesmente cuidar de uma planta, brincar com o seu animal, dar uma volta na rua, pensar, ir para um local verde, sentar, observar o céu, escutar uma música. Essa questão da música é muito interessante também. Até as músicas que eu estava escutando não me faziam sentir a energia daquela mensagem sem o baseado, entende? Às vezes eu estava escutando uma música e só porque eu não estava fumando não tinha mais graça. Só que hoje, depois de 2 semanas sem fumar, eu percebo que quando eu toco uma música que eu gosto, ela mexe comigo, cara. Ela entra em mim e eu consigo aproveitar aquela música sóbrio. Isso foi uma das coisas mais importantes que eu observei. E, como eu já disse, né, um filme, uma série, um vídeo do YouTube, até para estudos, cara. Como eu gosto de estudar muitos assuntos esotéricos, muitos assuntos que vão além do normal, eu gostava de estudar esses assuntos como UFOs, como consciência, como metaverso, como multiverso, física quântica, etc. Eu sempre gostava de estudar esses assuntos com o auxílio da minha erva. Só que eu percebi que sem ela eu consigo assimilar muito mais coisas, eu consigo guardar muito mais coisas. Com ela podia até ficar mais interessante aquele vídeo, mas eu não conseguia guardar as informações depois. Porque logo depois desse vídeo eu estaria fumando outro baseado e para dormir fumaria outro. E no outro dia de manhã eu já teria esquecido metade dos vídeos que eu vi. Hoje sóbrio eu consigo guardar mais informações, entende? Então não estou querendo ser moralista aqui, não estou dizendo para você parar, para você largar, mas estou tentando te dar uma luz para você conseguir controlar, cara, o teu uso. Então, querido Noia, esse vídeo é para você. Controle o seu uso, cara. Não deixe que as drogas, não deixe que as substâncias te dominem. Domine elas, que você terá grande êxito. E para mim, tudo na vida deveria ser assim, inclusive com sexo, inclusive com relacionamentos, festas, baladas, amizade que você não tem muita evolução, amizades que não agregam. Comece a dosar o que é que vale a pena, o que é que não vale. Comece a observar como você tem vivido a sua vida, o que é que você tem feito hoje para conseguir aquilo que você quer no futuro, certo? Às vezes é muito bom você só esquecer da realidade e ficar aproveitando o dia como se as coisas fossem mudar
do nada, mas não mudam. Pra sua vida mudar, você vai ter que mudar. Se você faz as mesmas coisas, você vai conseguir as mesmas coisas. Se você faz coisas diferentes, você vai conseguir atrair coisas novas para sua vida. Experiências novas, pessoas novas, negócios, viagens e principalmente conhecimentos e insights novos. E é isso, pessoal. Eu acho que essa foi a mensagem que eu queria mandar para vocês. A importância de estar sóbrio para aproveitar a vida. E para encerrar esse vídeo eu vou deixar essa mensagem da Rita Lee, que eu vi um dia desses, depois da sua morte. Essa saudosa artista brasileira que usou muito a droga durante a vida e que falou isso pouco antes de morrer. Escute essa mensagem e reflita. Eu queria saber da Rita se os dias de loucura acabaram ou só diminuíram de intensidade. Loucura de quem? Minha? Minha própria, minha, myself, pessoal? Faz 2 anos, bicho, que eu tô careta, assim, mas caretésima. E é uma loucura. Nunca tinha experimentado este tipo de loucura. É muito interessante. Eu aconselho você vai economizar muito dinheiro, muito tempo, muita saúde. Não precisa ficar perdendo tanto tempo, porque eu demorei muito tempo para aprender. Isso é um problema particular meu. Então, se você estiver nessa, não perca muito tempo, não. Quer dizer, eu sei que conselho não dá muito certo, mas realmente é uma furada, cara. Entrar é fácil, né? Isso aí. Isso aí é que é foda. Seja mais um louco no mundo. Se inscreve no canal, deixa teu like e manda para um amigo que precisa dessa mensagem. Eu tenho certeza que ele vai te agradecer algum dia. Converse com ele sobre isso. É legal ficar chapado, é legal tomar uma bebida, é legal ficar loucão, mas não todos os dias, cara. Tem o dia certo pra tudo, tem a hora certa pra tudo. Certo? Eu sou o Kia e esse foi o 15º episódio. Só mais um louco no mundo. Valeu e até o próximo vídeo. E lembre-se, cara, quanto menos você procurar substâncias externas e sintéticas para aumentar sua dopamina endocorporal, melhor para sua produção interna de dopamina natural. A partir do momento que você controla essa entrada anormal de dopamina, mais os seus níveis dopaminérgicos naturais vão se restabelecendo no seu corpo. E fica mais fácil você se contentar com o que você tem, se contentar com a vida do jeito que ela é. Quanto mais você procura coisas externas, mais difícil vai ficar para você se acostumar com o normal. Isso é uma lógica muito fácil de se entender. Então, fique bem, se cuide. E eu tô aqui para te ajudar. Comenta se tu gostou, comenta a tua opinião. E é nóis, cara. Falou.